número 38, tá? Lá a gente começou a falar sobre o cálculo algébrico, certo? E aí teve lá, né, o conteúdo, depois veio os exercícios. Quais os perímetros dos quadrados de lado? Então vamos lá, vamos pensar num quadrado que o lado seja 5 metros. Olha só, é um quadrado nesse estilo aqui. Tranquilo? Esse é um quadrado de lado 5. Ok. Eu quero falar sobre o perímetro dele. Mas, gente, o que é perímetro? O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, tá? De qualquer que for a figura. Se eu estou falando de um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais. Por isso que ele simplesmente me falou um quadrado de lado 5, porque aí vai ser 5, 5, 5, 5, né? Os lados são todos iguais. E o perímetro é a soma deles, né? Então, o perímetro vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, certo? E quanto que dá? 10, 15, 20. Então, o perímetro desse quadrado são 20 metros, beleza? Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui para os outros, já não vou fazer aqui o desenho, né? Mas vai ficar bem tranquilo da gente entender. E se esse quadrado tivesse 10 metros de lado? Seria 10 mais 10, opa, 10 mais 10 mais 10, que é igual a 10, 20, 30, 40 metros. Tranquilo? E se ele tivesse 200 metros? Bom, seria 200 de um lado, mais 200 do outro, mais 200 do outro, mais 200 do outro. Ficaria 200, 400, 600, 800 metros de perímetro. Tranquilo? Beleza, povo. Vamos para 2, então. Número 2. Ainda falando de perímetro, como fica a expressão algébrica para o perímetro de um retângulo de lado M e de lado maior M e lado menor N? Então, fica igual essa figura aqui da número 3, olha só. Certo? O lado maior é M e o lado menor é N. O perímetro aí vai ser, eu vou pegar M do lado maior, mais M do lado menor, vai aparecer M minúsculo. E esses que não tem nada escrito, esse aqui de cima, ele é o mesmo valor do aqui de baixo, M, tá? E esse aqui na vertical, que não tem nada, é o mesmo valor desse na vertical que não tem nada, N, certo? Posso dar uma resumida nisso aqui, ó. O M não aparece duas vezes, então eu vou escrever dois M's. O N não aparece duas vezes, então eu vou escrever dois N's, ok? Então, essa é a expressão algébrica que determina o perímetro desse retângulo, ok? E aí, a número 3 vem falando assim: calcule os perímetros dos retângulos nos seguintes casos. Você pode usar a fórmula encontrada no exercício anterior, e nós vamos usar, porque eu acho que vai ser bem útil aqui para nós. Então, usando essa fórmula, tá? Olha aqui para a letra A. Ele está falando que o M vale 6 e o N vale 4. Bom, dá mais espaço para ficar organizadinho, né? A fórmula é essa aqui, concorda? No lugar de M, eu vou colocar o quê? Vou colocar o 6. Esse 2M é uma multiplicação, né? Então, 2 vezes 6. No lugar de N, eu vou colocar o quê? 4. Certo? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. Quanto que dá 12 mais 8? 20. Então, quando o M vale 6 e o N vale 4, o perímetro é 20. Tranquilo, né? Vamos, então, para B. É a mesma ideia. A gente só está mudando aqui os valores de M e de N, certo?
A formulinha continua a mesma, porque eu ainda estou falando de um retângulo M por N, certo? Aí aqui 2 vezes o M, então 2 vezes o 10. 2 vezes o N, 2 vezes o 7,5. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 7,5, 15. 20 mais 15, 35. Então, o perímetro aí é 35. Fácil, né, gente? Descer mais um pouquinho e fazer a letra C. Vamos usar a mesma fórmula. 2 vezes M é 2 vezes 2,5. Mais 2 vezes N é 2 vezes 1,25. 2 vezes 2,5 é 5. 2 vezes 1,25 é 2,5. Quando eu somar, vai dar 7,5. Ai, deu um número com vírgula. Gente, tudo bem, tá? Nós já estamos no oitavo ano. No oitavo ano, esse tipo de número vai aparecer sempre. Fração, número com vírgula, né? Dízima. Nós já conhecemos e já sabemos trabalhar com todos eles, ok? Continuando. Número 4. O número 4 é bem interessante, faz a gente pensar um pouquinho, ó. Deixa eu descer ela toda para ela não ficar picadinha aqui na folha. Aqui no meu Word, que eu estou trabalhando aqui no Word hoje com vocês. 4. Imagine que as corridas de táxi de certa cidade custem R$ 4 pela bandeirada e mais R$ 1,40 por quilômetro rodado. O que acontece, gente? É muito comum isso aqui acontecer mesmo, tá? Quando você pega um táxi, só de você entrar no táxi, você já está pagando esses R$ 4, tá? Só por ele estar ali disponível para você, você paga R$ 4. Aí, a partir deste momento, ele começa a contar por quilômetro, certo? Cada quilômetro que ele andar com você, você vai pagar R$ 1,40. Então, se você pega o táxi e anda só 1 quilômetro, você paga R$ 4 da bandeirada, mais R$ 1,40. Se você pega o táxi e anda 2 quilômetros, você paga R$ 4 da bandeirada, mais 2 vezes R$ 1,40, né? Que é R$ 2,80. E assim por diante. Tudo bem? Bom, então vamos pensar aqui comigo. Letra A. Qual é o preço de uma corrida de 5 quilômetros? Bom, entrei no táxi, eu pago R$ 4. Aí, eu vou andar 5 quilômetros. Cada quilômetro não é 1,40. Então, eu vou ter que fazer 1,40 vezes 5, certo? Vamos resolver essa continha aqui comigo. 4 mais, primeiro a multiplicação, né, gente? Por favor. 1,40 vezes 5 vai dar 7. Beleza, 4 mais 7, R$ 11, então, que eu vou pagar por uma corrida de 5 quilômetros. Tá joia? Isso mesmo. Tá, letra B. E quanto se paga por uma corrida de X quilômetros? Uai, eu vou fazer o mesmo processo. Vou pagar R$ 4 só por entrar no táxi, só por ele estar ali à minha disposição. E R$ 1,40 para cada quilômetro rodado. Se são X quilômetros, eu vou pôr um X aqui, ó. 1,40 vezes X, tá? Um jeito mais bonitinho de escrever aqui, né? É só escrever simplesmente 1,40x. Então, isso aqui já é uma expressão que identifica para mim quando tem x quilômetros. Quando a gente fala assim, x quilômetros, eu generalizei. Agora, essa expressão serve para qualquer valor. Olha que beleza. Agora, ó, ele vai me perguntar aqui quando x for 10. Qual o valor dessa expressão quando x for 10? A expressão é essa aqui, certo? Quando x for 10, eu vou colocar 10 lá no lugar do x, né? Vou colocar 1,40 vezes 10. Vai ser 4 mais 1,40 vezes 10 é 14. 4 mais 14, que é 18, certo? Então, quando x for 10, o resultado dessa expressão é 18. E o que significa? Significa que se eu andar 10 quilômetros nesse táxi, eu pago R$ 18, certo? 5. Considere a equação do terceiro grau.
essa equação aqui. Esse exercício é bem interessante. E responda: o número 1 é a solução dessa equação? Como é que eu faço para saber se o número 1 é a solução dessa equação? No lugar do x, eu vou colocar 1, certo? Então, eu até copiei ela aqui de novo, ó, e vou substituir mesmo. No lugar do x, vou escrever 1. No lugar do x, vou escrever 1. Opa! Lembrando que aqui eu estou multiplicando, né? No lugar do x, vou escrever 1, certo? Então, eu tenho que fazer 1 ao cubo mais 7 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, beleza? Então, tá. Vou fazer. Agora, eu estou fazendo uma equação, então vou aqui colocar a equação. 1 ao cubo eu sei que é 1. Mais 7, que está multiplicando 1 ao quadrado, que é 1 também. Menos 4 vezes 1, que é 4. E ele está me afirmando que isso é igual a 28. Beleza. Vou então agora, o que eu vou fazer? Essa multiplicação 7 vezes 1, né, gente? 7 vezes 1 é 7. Menos 4. Agora vamos somar? 1 mais 7, 8. Menos 4, 4. Uai. Olha isso aqui. 4 é igual a 28? Deu problema, né? 4 não é igual a 28, não. Vou pôr um outro sinal aqui nesse meio. Vou pôr o sinal de diferente. Esses dois números são diferentes. Então, não deu certo. O 1 não satisfaz essa equação. Então, 1 é solução? Não. O número 1 não satisfaz essa equação. Eu cheguei em um absurdo. 4 não é igual a 28 em lugar nenhum desse mundo, né, gente? Então, o 1 não é solução, ok? Bom, letra B. Ele vai insistir nessa equação. Letra B. E o número 2 é solução? Uai, vamos ver. Vamos fazer todo esse processo de novo. No lugar do x, eu vou colocar 2. X ao quadrado, 2 ao quadrado. 4 vezes 1 é 4 vezes... 4 vezes x é 4 vezes 2. Beleza. E aí, vamos fazer essa equação? Então, vamos lá. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mais 7 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes 2, que é 8. Ótimo. Agora, eu vou fazer a multiplicação ali, né? Para seguir com a minha equação. Olha só, 7 vezes 4, 28. Menos 8, 28. Agora já tá bem facinho de enxergar, né, gente? Eu já pensei o seguinte, esse 8 com esse menos 8 some. Fica só o 28 daqui com o 28 de lá, certo? Então, 28 igual a 28. Ó, isso é verdade, 28 é igual a 28. Então, o número 2 é uma solução? Sim. O número 2 satisfaz a equação. Cheguei em uma afirmação verdadeira, que 28 é igual a 28. Certo, gente? Bom, esses foram os exercícios, né, da aula 38. Tem até aquele pensamento que nós conversamos na nossa live, né? Abra-se. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Bacana, né? Então temos que nos abrir a novas ideias, a novos pensamentos, a novos conteúdos, por que não, né? Gente, então a aula 38 foi isso. Um abraço para vocês e até a próxima.